Você tá vendo esse cara que tá aparecendo na sua tela? Esse cara aqui, ó. Ele é o cara que inventou a dinamite. E também é o cara responsável por um dos eventos mais famosos do mundo, que é o Prêmio Nobel. Ele é Alfred Nobel. É por causa dele que existe o Prêmio Nobel. Você não sabia, né? Isso mesmo, aquele Prêmio Nobel da Paz, da Física, da Literatura e outros. Mas para entender essa história, você precisa assistir o nosso vídeo para conhecer a brilhante história de um homem que marcou uma época e é importante até os dias de hoje, hein? Vamos lá? O ano era 1833 e era no dia 21 de outubro que nasceria uma estrela que iria brilhar para sempre. Estava nascendo na Suécia o homem que inventou a dinamite. Estrelava no mundo Alfred Nobel. O pai era um pequeno agricultor e as suas condições financeiras não eram muito boas não, mas estava disposto a ofertar até mesmo a vida para ver os seus filhos crescer inteligentes, saudáveis e bem-sucedidos. Cansado da rotina do dia a dia, trabalho e mais trabalho e poucos resultados, o pai decidiu então a estudar a engenharia militar para tentar mudar alguma coisa do futuro. E a mudança logo surtiu efeito. O pequeno agricultor se formou e agora é engenheiro militar. Não demorou muito e ele logo arrumou o seu novo emprego. O velho Nobel era o novo contratado do governo russo. Ele foi contratado para administrar a construção de engenhos militares e estradas estratégicas no território russo. O velho Nobel deixava seu país e a Rússia era o seu novo destino. Os efeitos da mudança foram tantos que o velho Nobel conseguiu em pouco tempo comprar uma jazida petrolífera e as mudanças possibilitaram que seus filhos fossem educados por professores particulares, o que era o sonho do velho Nobel. Ao observar os filhos, o pai percebeu que Alfred se destacava, pois tinha um talento além do normal. Esse foi o motivo que o pai usou para mandar o filho a trabalho nos Estados Unidos. Foi lá que ele conheceu Johan Eriksson. Ele só é o inventor do primeiro navio de guerra blindado e também do monitor. Trabalhar com Johan Eriksson foi um sucesso. Alfred Nobel adquiriu tanta capacidade de invenção que já conseguia comandar a petrolífera que seu pai tinha comprado em Baku, cidade muito importante da Rússia. Estava bom para ser verdade. O pai estava delirando de ver o filho administrando a sua petrolífera, mas isso ainda não era o sonho do jovem Nobel. Nobel tinha um sonho tão longe que só ele mesmo para realizar. Sua ambição era fazer experiências com explosivos, coisas tão irreal naquele tempo que ainda nem existia. Seu sonho fez sua família voltar às origens. Voltaram para a Suécia com muitas bagagens, entre elas capacidades financeiras e muito trabalho a realizar. De volta à terra natal, Alfred e o pai constroem um laboratório de pesquisas e logo começam os trabalhos. Lá, eles manuseavam um líquido tão perigoso que era capaz de explodir apenas com aumento de calor ou uma simples agitação. Estamos falando da poderosa nitroglicerina, que é usada
aquele produto que vocês já vão descobrir. O perigo era visível. Nobel precisava urgentemente estudar uma maneira de fazer a detonação da substância, mas que ocorresse de forma eficaz e segura. Nobel até encontrou uma maneira, mas o preço saiu muito caro. Uma trágica explosão jogava tudo para o ar. O laboratório de Nobel foi detonado e junto com ele muitas pessoas perderam a vida, inclusive o irmão de Nobel. O acidente foi tão chocante que o pai de Nobel teve um ataque apoplético, ficando paralisado pelo resto de sua vida. Enfraquecido pelas perdas, Nobel sofre. Mas para alcançar o sonho é preciso continuar, e dessa vez Nobel está só. Nobel decide então construir seus laboratórios na Alemanha e Noruega. E a tranquilidade de Nobel não durou muito. Mais acidentes voltaram a acontecer. A fábrica da Alemanha pegou fogo e um navio acabava de explodir no canal do Panamá. Que tristeza! Quando tudo parecia ruim para Nobel, algo capaz de parar os sonhos de Nobel estava a caminho. Mais explosões aconteciam nos Estados Unidos, também na Austrália. Seria o fim do sonho de Nobel. O mundo estava contra ele, os governos do mundo se uniram para barrar os projetos de Nobel. Nobel era considerado uma ameaça para o mundo, já que onde ele passava, ou ele colocava fogo ou explodia alguma coisa. Era mesmo o fim. Isso na visão deles. Nobel silenciou, mas só por um tempo. O incansável Nobel continuou seus planos secretamente, e quando todos achavam que ele havia desistido, ele surpreende o mundo com a sua mais nova evolução. Só que dessa vez era para valer e para eternizar. Nobel conseguiu uma estratégia de transportar a substância sem risco. Nobel alterou a fórmula da substância e desenvolveu uma estratégia que a substância só explodiria mediante a um detonador especial. Foi aí que nasceu a famosa dinamite. As portas do mundo se abriram novamente e a invenção e a prova de segurança que ele conseguiu mostrar para o mundo permitiu que Nobel instalasse fábricas por toda a Europa e também nos Estados Unidos. Mas Nobel não se contentava com pouco e não parou na dinamite. Após esse sucesso, ele ainda criou a balistite, uma pólvora não fumarenta que é derivada de nitroglicerina e é utilizada para fins militares por todos os países até os dias atuais. Apesar de suas invenções, conquistas e ser um homem multimilionário, Nobel era um homem solitário. Nunca se casou e nem teve herdeiro. Ele viajava ao mundo, porém isso não preenchia o seu coração. Quanto às suas invenções, embora oferecesse segurança para um lado, oferecia destruição para o outro lado, ou seja, só geraria mais guerras. Nobel havia criado uma arma muito potente e não tinha mais volta. Foi aí que Nobel decidiu que o correto seria ele incentivar a paz e a harmonia no mundo. Nobel passara a usar a sua fortuna para financiar os movimentos pacifistas em todo o mundo. Nobel determinou que após a sua morte, que uma fundação patrocinasse um evento
para premiar os 5 homens que tivessem as melhores contribuições para a paz no mundo. As modalidades são os destaques nas áreas de física, química, medicina, literatura e o principal é o Prêmio da Paz. Nobel faleceu no dia 10 de dezembro de 1896, depois de sofrer uma hemorragia cerebral. Ele estava em San Remo, na Itália, quando aconteceu o ocorrido. Mas vale lembrar que, apesar dos estragos que seus projetos podem causar, eles trazem também muitos benefícios para a humanidade. Eles também são utilizados para demolição de prédios e pontes desativadas, extração de matérias-primas, construções subterrâneas e outros mais. Alfred Nobel é um dos homens mais importantes do mundo e as suas invenções e histórias serão sempre contadas a todas as gerações de todo o planeta. E assim nós finalizamos a história de Alfred Nobel, o inventor da dinamite e criador do evento que é considerado um dos mais importantes do mundo, o Prêmio Nobel da Paz.